tomou mais uma palavra da religião do que realmente daquilo que ela está propriamente expressando. Então significa o logos, a palavra, discurso, relatos, mas resumindo, é a maneira racional de nós interpretar a fé. A maneira racional de nós interpretar a fé. A teologia não é de particularidade cristã, o cristianismo, certo? Não é uma particularidade da fé cristã. Então nós podemos dizer que a teologia ela é a interpretação racional da fé religiosa. Como é que você interpreta a fé religiosa? Tá? Bem, não sei se eu posso ir passando. Meu negocinho não está funcionando. Posso passar? E aí nós temos alguns tipos de teologia. Vocês vão estudando teologia, e a mente vai enchendo de teologia, mas aí precisa uma hora organizar. Que teologia é essa que eu estou estudando? Então, nós temos vários tipos de teologia. Nós temos a teologia por época. Fala, teologia por época. Teologia por época. Teologia por ponto de vista, fala. Teologia por ponto de vista. E teologia por ênfase. Teologia por ênfase. Então, quando nós falamos de teologia por época, nós temos a teologia patrística, né? Aquela teologia que foi trabalhada no tempo dos pais da igreja, Agostinho, Tertuliano, o pessoal todo. Foi um momento em que tentou-se usar a própria filosofia para se explicar com mais racionalidade a teologia, mas tudo mais filosófico. Então, é a época, a teologia medieval, que ela é muito mais católica do que qualquer outra coisa. Então, a teologia reformada, certo? Que vem dar, de repente, uma pimentada na teologia medieval. Tem a teologia contemporânea, que é a teologia que está surgindo agora de 1970 para cá. Vocês têm uma ideia? Quais teologias foram colocadas como teologia contemporânea? Vocês têm ideia? Tem ideia? Essa teologia contemporânea. Teologia mesmo. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, contemporânea. Teologia da libertação. Teologia da libertação. Teologia da nossa época. Entendeu? Ela é bem agora. Então, são teologia por época. E depois nós temos teologia por ponto de vista. Nós temos a teologia arminiana, Jacó, Armínio. Depois nós temos a teologia calvinista, aquele camarada lá que é o João, né? Aí, João Calvino. Dizem que João Calvino não era calvinista. O pessoal diz que Calvino não era calvinista. Porque os calvinistas, na verdade, eles são do Sínodo de Dort. E o Calvino morreu muito tempo antes do Sínodo de Dort. Então toda essa ênfase que eles dão hoje no calvinismo surgiu no Sínodo de Dort. João Calvino está virando tudo umas coisas que estão falando. Teologia católica. Você já leu alguma coisa de teologia católica? Interessante, né? A teologia martiana de Calvart e a teologia da libertação, que também está dentro da teologia contemporânea, mas ela tem um ponto de vista que se destaca. Muito bem. E finalmente, vocês acham que culto liturgia entra uma dessas aqui? Uma dessas trata do culto liturgia?
inicia, como finaliza, como decorre a palavra, como professa a fé. Agora eu vou colocar mais uma, que é a teologia por ênfase. A teologia por ênfase é a teologia histórica. O que a teologia histórica trata? Como que a história se encaixa dentro dos fatos bíblicos, os fatos bíblicos se encaixam dentro da história. A teologia bíblica, vou explicar um pouquinho isso, pode ficar tranquilo. A teologia sistemática, um exemplo de teologia sistemática, vocês estudaram. Estudaram um monte. Escatologia, Cristologia, pneumatologia, angelologia, Vai fazer. soteriologia, teologia, teontologia. Isso são teologias sistemáticas. Sistemática. E depois nós temos a teologia apologética. São teologias que é a defesa da fé, trabalha a defesa da fé. A defesa da fé. E temos a teologia exegética e a teologia prática. Se vocês fossem colocar a contra-liturgia dentro aqui, onde vocês colocariam? Dentro dessa aqui, teologia por ênfase. Quem falou? Prática. Exatamente. Por quê? Porque é uma praxis da igreja. É uma praxis da igreja. Então, todas elas são importantes para nós conhecermos. E você já conhece algumas, só que não estava no 7. Não estava dentro não estava organizado dentro da mente dos irmãos. Eu vou colocar mais algumas coisas aqui, eu mando para vocês depois o resumo. O que vocês escreverem, fica mais impresso na mente. Fica mais impresso na mente. Porque vocês estão usando os olhos, o ouvido e também o outro sentido. Ok. Dentro da teologia por ênfase, nós temos a teologia histórica, que é o primeiro que eu mostrei para vocês. Como é que foi o desenvolvimento progressivo da Bíblia, das doutrinas da Bíblia. Certo? Como é que ela se desenvolve desde a era apostólica, certo? Desde a era apostólica, como ela se encaixa dentro daqueles momentos, os momentos pós-apostólicos, os momentos dos pais apostólicos, os momentos da igreja medieval. Como é que ela. Então, quer dizer, foi feita teologia nessa época. Então, é a teologia histórica. E a teologia bíblica. A teologia bíblica ela é fantástica. Por quê? Porque a teologia bíblica ela descarta qualquer outra fonte. A única fonte da teologia bíblica é a Bíblia. É o estudo indutivo do texto sagrado. É um estudo indutivo, é para dentro do texto sagrado. Ela é centrada no contexto histórico, no contexto geográfico, como ocorreu aquela revelação, em que momento ocorreu. Ela vai fazendo perguntas e o texto vai respondendo às perguntas que o estudante, o estudioso está fazendo. Ele procura isso na própria Bíblia, dentro da própria Bíblia. Ele não sai fora da Bíblia. É um estudo indutivo da Bíblia. E aí, essa teologia bíblica, ela trabalha a sequência da revelação, porque a revelação bíblica ela é progressiva. Ela foi progressiva em todo o tempo da revelação da palavra. Ela foi apresentada aos poucos, ela não foi apresentada de uma vez. Quanto tempo demorou para a Bíblia ser escrita? 1600 anos. Quantos autores Deus, o Espírito Santo usou para escrever? 40 autores. 40 autores.
Então, já por aí dá para vocês perceberem que não foi de uma vez. Eles não tinham comunicações entre si. Às vezes um começava a falar aquilo, o outro começou a escrever há 500 anos atrás, sem conhecer nada daquele. E aquela revelação se encaixa perfeitamente na revelação que se iniciou. Não contradizendo, mas complementando, dando sequência. Certo? Então, a teologia bíblica, ela tem a Bíblia como sua fonte, o registro progressivo da Bíblia como sua fonte. Tá? Parece que vocês estão intervalo, vocês me falam que olha, que eu estou tocando à frente, eu não sei nada. Para tocar o sinal, Aí vem a teologia sistemática, que também está na teologia por ênfase. A teologia sistemática é mais uma divisão da teologia por ênfase. O que a teologia sistemática faz? Ela pega, meus irmãos, ela pega o material fornecido pela teologia bíblica e pela teologia histórica, ela pega esse material e organiza. Ela organiza. O que esse material da teologia bíblica fala sobre Deus? Ela organiza sistematicamente. Fica fácil para esse lado. O que fala sobre o Espírito Santo? Ela organiza a teologia sistemática para facilitar o estudo sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre o pecado, sobre o homem, o antropos, sobre Deus. Ela sistematiza tudo para que a gente possa entender melhor. Então a teologia sistemática é um produto da teologia bíblica e da teologia histórica. E aí dentro ainda da teologia por ênfase, nós temos a teologia exegética. Às vezes eu dou risada, porque a pessoa fala assim, irmãos, vou fazer uma exegese desse texto aqui. Vou fazer uma exegese desse texto. E começa a falar do texto. Mas eu não fez exegese. Tem texto. Porque para eu fazer uma exegese, eu preciso das línguas originais. Eu preciso do grego, do hebraico, do aramaico. A exegese, ela me obriga a ler o texto e conhecer o texto. Hoje existe facilidade para isso. Quando eu fiz teologia, você pegava uma mesa dessa aqui para colocar todos os livros para fazer exegese de um versículo. Era muito livro. Era muito livro. Não pode ser. Você precisa da integridade do texto racional. Você precisa de livros de crítica textual. Você precisa de livros de crítica textual. Você precisa pegar aquele versículo e traduzir de novo. Mas isso não é mais fácil pegar o que está traduzido? Não, você não vai aprender. Você está fazendo uma exegese. Toma cuidado, porque muito mais livros aí são exegese. E não exegese. São exegese. Porque a exegese, ela tira do texto. E a exegese no texto. Então, a pessoa está colocando coisa que não tem. Está colocando o seu eu, suas tradições, está colocando seus pensamentos, suas conjecturas. Claro. Agora, você extrair, você vai nas fontes originais. Hoje nós temos muito material. Gratuito, você pode baixar no seu computador, você pode baixar no seu tablet, no celular. E você vai lá em cima do versículo e tum! E aparece lá, até transliterado para tu ler. E o significado de palavra por palavra. Né? Você tem aí na sua Bíblia? Você tem aí? Tem? Assim também? É importante você ter essa. Agora, para ler, pastor, vai ler outra coisa. Para ler já. Para ler já foi. Muito bem. E temos a teologia prática. Quem falou que o culto de liturgia da teologia prática? Quem você Edson. Bom, esse cara aí, o Frederick Steinmacher, ele que vai colocar o pensamento
vai dividir essas disciplinas, colocando que a teologia prática é uma das mais importantes, porque ela pega tudo que você aprendeu e coloca em prática. Agora, você não pode colocar em prática sem estar amparado pelas próprias regras que a Bíblia mesmo vai. Então surge, né, a teologia prática, é a organização do conhecimento, né, o que ele denominou as afecções religiosas. Então, o que o Schleiermacher vai trazer para nós é que nós precisamos tentar, ele tenta organizar todo o conhecimento teológico, né? Ele pega a experiência humana e coloca todo o conhecimento teológico para que possa servir de prática no dia a dia. Ele fala que a coroa dos estudos teológicos é a teologia prática, né? Então, a teologia prática não produziu a teologia, ela apenas aplica a teologia, né? Como é que ela se desenvolveu, né? De forma, ele pega a teologia bíblica, a teologia sistemática, e como é que ela vai aplicar isso? Então, esse tremendo imagem. Então vamos lá. Nós temos as divisões da teologia, temos as divisões, aí pegamos a divisão da teologia por ênfase, e dentro da teologia por ênfase nós vamos na divisão da teologia prática. Tá certo? Muito bem. Então, vamos, por exemplo, homilética. Homilética é um estudo teológico, mas é uma teologia prática. Né? Você pegar tudo que você aprendeu de interpretação da Bíblia, de estudo da Bíblia, aí você vai pregar. Aí precisa de uma outra teologia para organizar isso. Homilética. Certo? Então, a eclesiologia também está dentro do conceito da teologia prática. E o culto e liturgia, a nossa matéria aqui, a partir daqui então, que nós iniciamos. Nós iniciamos nosso ponto focal, nosso momento focal. Então está aqui, ó, aqui embaixo. Teologia por ênfase. Vamos lá. Teologia por ética. Batismo medieval, perdão. Teologia por ponto de vista, Liliana, e tal. Teologia por ênfase. Pegamos ali. Teologia sistemática, exegética, prática, pegamos a prática. Homilética de eclesiologia, pegamos aí, dentro da eclesiologia, o culto e liturgia, onde também a matéria está. Lá no finalzinho, lá no dedinho do pé, está o culto e liturgia. Aí você fala assim, pastor, então não é importante, então o culto e liturgia não é importante. Bom, vocês vão ver durante o discorrer da matéria se é importante ou não. Vou deixar para vocês mesmos responderem isso. Se o culto e liturgia é importante, sendo ele o dedinho, né, da teologia prática. Né? Vamos trabalhar isso aqui em nome de Jesus. Bom, bem, vamos lá. Moisés, o que é culto? O que é culto? Moisés, o que é culto? O que é culto, Moisés? Uma forma de reunir as pessoas para o propósito ali. Quem ajuda, Moisés? É uma forma de reunir as pessoas, é uma celebração da palavra, ensinamento. Vamos ajudar? Adoração. Comunhão. Serviço. Edificação. E lá. Sabe que nós podemos colocar tudo isso no bolo do culto? Tudo isso? Na panela do culto? Fala alguma coisa aí, ó. Muito amor. Amor. Colocar amor no tambor. Está vendo que não é tão fácil assim? Essas definições não são tão fáceis. O que é um culto? O que é um culto?
Lá nos Estados Unidos não fala culto, não existe essa palavra. Culto, eles estão toda coisa, é service, é serviço. E no Uruguai também fala, vamos começar o serviço. Vamos começar o serviço. Serviço da service. Nós que temos a ideia de culto, parece que o nosso é mais meio católico, meio missa, meio ritual. Vamos começar o rito. Mas qualquer uma dessas coisas também serviria. Mas vamos agora entender. Está chovendo? Vamos começar a entender o que é culto. Vamos olhar algumas terminologias bíblicas que são traduzidas por culto. São traduzidas por culto. Vamos ver o que tem no nosso. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Reverência ou veneração. Vamos lá. Reverência ou veneração que se presta ao santo ou a uma divindade em qualquer religião. Conjunto de práticas e ritos organizados por uma religião que são dedicados a uma atividade ritual. Cerimônia religiosa na maioria das igrejas protestantes. Expressão religiosa considerada como um todo, do ponto de vista da fé, ou de uma manifestação externas. Veneração ou intenção de adoração que se tem por alguém, por alguma coisa. Então, a palavra culto tem a sua derivação do latim culto mesmo, só que é comum. Aí lá no latim adoração, homenagem a Deus. Agora, o termo latino envolve a raiz colo, colere, honrar, cultuar. E os ortodoxos vai definir religião, né? Quem vai ler para mim essa palavra aí em latim? Correta, ter um coleteratio, é a maneira correta de honrar a Deus. Mas nós vamos pegar a palavra do grego e do hebraico para nós termos uma noção mais clara do que é culto, Em termos gerais, na Bíblia, porque nós temos termos específicos também, Shekinah e no grego proskineo. Então, 80% das citações bíblicas para culto essas duas palavrinhas, Shekinah e proskineo. Só que a gente vai entender melhor isso aqui. Vamos pegar Shekinah, que significa inclinar-se ou prostrar-se. Então, Isaías 63, acontecerá que desde uma lua nova até a outra lua nova, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne para Shekinah perante mim, diz o Senhor. Para prostrar-se, inclinar-se diante de mim, diz o Senhor. Então, virá para cultuar diante de mim. Então, essa é a ideia de se abaixar e levar o rosto até o chão, diante do Senhor. Começo a mexer com vocês. Faz tempo que eu não culto. A segunda palavra é o proskineo, que quer dizer a mesma coisa, o Shekinah no hebraico e o proskineo no grego. Abaixar-se para beijar, ou seja, prostrar-se para adorar, reverenciar, homenagear. João 4:24. Deus é Espírito. E é necessário que os que prosquineosseis em espírito e em verdade. É necessário que aqueles que se curvam em espírito e em verdade.
original. Está vendo a exegese? Isso é original. Isso sim é o culto. Em termos gerais, agora temos termos específicos. Vocês falaram vários termos específicos aqui, que nós vamos falar também aí, vamos lembrar deles aqui também. Que é importante para nós. Esses vocábulos são importantes a gente ter isso no coração. Toda vez que tu entra na presença de Deus, você vai, a partir dessa hora, você vai entrar diferente. O pastor não vai precisar mandar você fazer isso, aquilo, outro. Não vai precisar. E quando você for para casa, depois do culto, você vai falar assim: não gostei do culto, foi eu. Você vai usar outra palavra, falar assim: o meu culto foi eu. Eu no culto do Espírito. Porque quando você aprende isso, não existe mais culto. Amém, irmãos? Não existe mais culto. Porque é você que foi prestado. É você que está fazendo o culto. O culto é teu. Ele é coletivo, mas também individual. Então não existe um responsável. Um responsável. Não está na mão do responsável, daquele que está conduzindo. Está na mão. O estar bem, o transcender, o sentir, não tem a ver com quem está conduzindo. Porque sou eu que tenho. Foi um questionamento aqui. Eu fui católico há 40 anos. Quando eu vim para a igreja evangélica, parecia que eu estava. Parecia que era uma alienígena no meio de um ambiente hostil. Não, mas é. Porque, para mim, os gritos de aleluia, a Deus, para mim, não tinha sentido. O senhor está colocando aí algo extremamente importante, né? Acho que é a essência. E antes disso, eu ficava assim, questionando por que a igreja não ensina? O que eu vim fazer aqui? Ninguém me chama e fala: ó, é assim, isso é aqui, isso é assim. Acho que o senhor está falando aí agora. Depois de 10 anos que eu estou ouvindo isso aqui. O que a igreja não investe em ensinar isso aí? E eu tenho certeza que 90% dos que vão, tu sabe disso. Não, tem mais coisa. Tem coisa fantástica aqui, você vai fritar a tua sardinha ainda. Teu ovo vai fritar. E a hora que você deu o livro, você vai ver. Ó, não estou querendo dizer que eu concordo com o curso do Nicodemus, muita coisa nessa vida, depois eu discordo para inventar. O livro é para vocês fazerem uma síntese crítica. O livro não é a Bíblia, é um livro. É um livro. Aliás, todo o material que os professores passaram para você não é Bíblia, a Bíblia é outra coisa. São livros que você pode fazer, não concorda com isso aqui. Não concorda com isso aqui. Ele é um bom presbiteriano, artista, sei lá. Bom, agora nós temos uma outra palavra, um outro termo, é Yabá. Bom, vocês, tudo bem? Vamos lá? Chachá. Prosquinel. Agora é Yabá. Que é aquilo que a Priscila falou. Serviu. Êxodo 3:12. Lê para mim, Priscila. Não, tá aí. Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. E amar a Deus neste monte. Você prestará serviço a Deus
E a palavra correspondente no grego é latreia. É o mesmo significado. É o texto de Mateus 4:10, que tem duas palavras gregas interessantes aqui no mesmo texto, que proskenelseis e latreies. Então vamos lá. Então ordenou-lhes Jesus, na tentação, no monte da tentação. Então ordenou-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus proskenelseis, adorarás, ao Senhor teu Deus prostrarás, adorarás, e só a Ele latreosseis, só a Ele servis. Usa duas palavras, que todas as duas palavras estão relacionadas a cultuar. Aquele irmão que chega antes do culto, todo culto ele chega antes, vai abrindo a janela, vai lá no meio, mas tem papel, coloca, papel higiênico no seu lugar, vê se está tudo limpinho, e fala: pastor, tem mais alguma coisa para fazer? Ele está cultuando. Ele está cultuando. Que foi lá na cadeira, limpou, varreu, ajeitou, cantando, louvando, ele já está cultuando. Ele está cultuando a Deus. Entendeu? Não. Vai ter acampamento, corre tudo antes lá, começa a fazer as coisas. Fazer as coisas. A hora que os irmãos chegarem, está tudo certinho. Vai ter um congresso, vai lá e corre lá. Já é um culto. Então, são termos que são importantes a gente ir familiarizando com eles e deleitando neles, tá? E quando nós vemos a origem das palavras, às vezes elas sofrem alguns tipos de mudança, mas tem pessoas que tem dificuldade de se entregar no serviço. Lá em Romanos 12, fala do culto racional. Do culto racional. Ou seja, eu fazer alguma coisa a Deus usando a razão. Tá? Eu estou fazendo, eu quero fazer, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu me deleito em fazer, ou não. Às vezes eu não gosto, mas eu faço. Eu faço. Eu sou obediente. Estou debaixo de obediência. Então, esse termo descreve a entrega de mim no culto racional. Sacrifício racional, né? Como é que era o sacrifício do Antigo Testamento? Quem pode falar? Sacrifício de animais. Como é que era feito? Imolava o cordeiro, sangrava, pegava o sangue, jogava aspergia no holocausto, para dar cheiros suaves ao Senhor. Se assim, o bichinho estava amarrado lá, né? Bichinho era racional ou irracional? O bichinho. Animais são racionais ou irracionais? Não sabe vai morrer, né? Mas a Bíblia fala que eu quero que vocês prestem um culto racional, que é o vosso sacrifício vivo, santo e agradável. Imagina, vou pegar você, você monta culto racional. Você desce a casa, não, eu não. Mas o problema é esse, que agrada ao Senhor. É eu fazer, compreendendo por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o preço pago para
que eu continuo fazendo. O culto racional. Agradável a Deus. Agora tem uma outra palavra muito importante aqui, que é o Sebonai. O Sebonai também é traduzido por culto, mas o Sebonai também é uma referência ao Teós, a Deus. É aquele culto prestado por pessoas que não eram judias, são prosélitos de Israel. Então, existe essa palavra dedicada para ele. Por exemplo, quando o Filipe encontra aquele camarada que tinha em Jerusalém adorar, o etíope, que era trabalhava com a rainha Candace da Etiópia, estava descendo lendo o profeta Jeremias, o profeta Isaías. Interessante, o etíope leu o profeta Isaías, não é interessante? Ele estava lendo uma língua hebraica. E o Filipe pergunta: você está entendendo? Aí ele falou assim: está falando aqui do cara, ele estava lendo Isaías 53, ele está falando de si mesmo, de outro e tal. O Filipe explica para ele, ele batiza ele e tal. Ele fala que ele foi lá em Jerusalém para ser humano, porque ele era um prosélito, ele era convertido. Prosélito é uma pessoa que é convertida à fé hebraica, convertida à fé hebraica. Então ele prestava o culto como os judeus prestavam, mas esse culto tinha essa palavra específica relacionada a ele. Ele foi lá para adorar, para reverenciar o Deus de Israel. Então era um processo. E aí a nossa palavra, a palavra que nós estávamos querendo achar, tá? O leitorgel, fala leitorgel. Da onde que veio a palavra liturgia. Então fiz a caminhada para chegar nela. A liturgia, eu queria que vocês entendessem que o texto bíblico valeu-se do grego, mas o grego já existia, e aquelas palavras eram usadas para outra coisa. E nós colocamos a linguagem da fé cristã nele. Então, na verdade, a liturgia era um serviço público que era prestado por um cidadão, mas à sua custa. Ele não pegava dinheiro do Estado para isso. A liturgel era algo que ele fazia. Por exemplo, você pega e vai lá capinar a sua rua lá. Você paga alguém para capinar a sua rua com o seu dinheiro, então é uma liturgia. Era para isso, classicamente, que era usado a palavra. Mas para nós veio o quê? Um serviço ministerial, um serviço litúrgico, referindo-se a sacerdotes, a pastores, a levitas, que ocupavam daqueles ritos. Então, aqueles ritos, a sequência daqueles ritos, então era chamado de liturgia. Mas também os cristãos servindo a Cristo pela oração, pela instrução dos outros, pela dedicação, pelo cuidado aos outros também. Era uma liturgia. Aquelas pessoas que ajudam uns aos outros com seus próprios recursos também estão fazendo uma liturgia. Então dá para nós entendermos claramente de onde vem a palavra liturgia, essa terminologia que foi cristianizada, que não é uma palavra especificamente cristã, mas ela foi cristianizada. Então esses termos são importantes para nós, para a gente então, nós só na introdução da matéria, para que a gente vai realmente trabalhar essa matéria. Espero que vocês, eu vou mandar para vocês o PDF, o que a gente está falando hoje aqui, para vocês depois trabalhar em casa. Alright? Bom, vamos então agora, irmãos, vamos agora então ver como que nós entendemos, pegando todas essas palavras aí, como é que fica então, se eu perguntar para vocês de novo, o que é culto? O que é culto? Vamos ver o que a Dani Massa vai falar.
Vamos ler junto. A mais alta homenagem. Vamos juntos. A mais alta homenagem que se pode prestar a uma divindade, ato público de adoração a Deus realizado pela Igreja. O culto está ligado à honra, reverência e louvor, compreensão Esse é o conceito aí. Agora o arco. Vamos lá. O culto que é a resposta reverente, adoradora, e só torna possível pela graça de Deus, que nos dá vida, capacitando-nos para esse evento. Cultuar é elevar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, devotar a vontade ao propósito de Deus. Se eu perguntar a vocês quais desses conceitos são os melhores, qual que vocês usarem no Google? E dá uma olhada primeiro, depois eu passo. Bem rapidinho. Quarto. William Temple. Qual desses três você escolheria? Se eu perguntasse para vocês na prova, o que é culto? Define. Qual que você usaria? Hã? Rodrigo? Primeiro. Hã? Essa vai aqui no link dos bandidos, né? Esse segundo também é muito bom. É muito forte, né? Possível pela graça de Deus. Ninguém pode cultuar Deus pela graça dele. Exatamente. Eu tenho que dar. Aí vocês concordam comigo que só culto a Deus que é salvo, sim ou não? Só cultua Deus quem é É salvo. salvo. Só aquele que conhece a Deus. Eu estou falando de maneira verdadeira. Aquele que conhece a Deus. Nós aprendemos aí os conceitos mais profundos de cultuar. Agora eu pergunto: é possível não um cristão cultuar? Ele pode falar para ele. Sim. É verdade? Tem muito crente. Não cultua. Ele está lá. Está cantando, está levantando a mão, mas não está cultuando. Deus está olhando. Não é o povo de Israel lá, no livro de Oséia. É a mim que vocês cultuaram no deserto. Foi a mim que vocês ofereceram o sacrifício. Malaquias. Ai de vós, sacerdotes. Quem pediu para vocês comparecer perante mim? Sabe? Eu vou jogar excremento do vosso sacrifício na sua cara. Quer que eu fale português claro? Eu vou falar primeiro. Vou jogar o excremento do sacrifício na sua cara. Quem mandou vocês chegarem aqui? Muito sem alma. Muito sem alma. Então, não sei. É possível uma pessoa cristã cultuar a Deus? Não conhece a Deus? Não é? Difícil, pode tentar, né? Não consegue, porque pela graça de Deus ninguém consegue cultuar Deus. Somente pela graça que você reconhece que Deus é Deus. A soberania, a presença. Muito bem. Bom, o que te vem na tua mente? O que vem na tua mente? A partir daquilo que eu falei para você. O que vocês estão vendo lá do lado direito? Assim? O que é? Quem são aquele povo lá? Eles são o quê? Muçulmanos. Eles dão prosquinel. Certo? Aqui nós temos uma menina também prosquinel. Lá em cima nós temos um serviço. Então é isso que vem na mente. Resumindo tudo para vocês agora. Prostrar, curvar, servir, reverenciar, homenagear e trabalhar. É um resumo de tudo aquilo que a gente já falou, daqueles termos que a gente pode fazer. Olha para você.
Irmão João, responde essa pergunta para mim. Quem deve ser cultuado? Chega na igreja. Não. Falando aqui está prestando o objeto do sujeito. Quem deve ser cultuado? Quem é a pessoa que deve ser cultuada? Deus. Deus? Certeza? Pergunta de certeza, a gente falou. Nós somos assim religiosos por natureza. Então, as pessoas lá na antiguidade, eles cultuavam qualquer coisa, né? Eles cultuavam a natureza, eles cultuavam os ídolos, animais, sol, a lua, as árvores, o vento, a chuva, o trovão. Eles cultuavam qualquer coisa. Inundações. Então, por que eles cultuavam? Por que eles cultuavam? Eles cultuavam porque eles queriam boas colheitas, eles queriam chuvas, eles queriam o seu gado prosperando, eles tinham medo da ira, da manifestação da ira do seu Deus, tinham medo da manifestação da ira do seu Deus. Então, por exemplo, começou uma doença lá na tribo, é algum Deus que jogou uma doença na gente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer sacrifício a este Deus. Nasceu uma criança toda torta, é um castigo dos deuses. Vamos sacrificá-los. E os sacrifícios, eles tinham grau de intensidade. Esses cultos tinham grau de intensidade, às vezes, ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Desde a queda, né? Quando Deus fez a relação com o homem aqui, não gera um vazio tão grande na humanidade que ela tem essa busca cultural para encher esse vazio? Com a queda, porque é fácil, ali é separação, de um momento em diante. Dali por diante, o ser humano fica vazio. Sempre vai estar uma lacuna para ser preenchida aqui. A gente só vê o preenchimento em Cristo Jesus, mas dos tempos para cá até hoje a gente vê. As pessoas sempre estão querendo preencher, né, ou fazer culto para preencher esse vazio. Não tem nada a ver. Tem, mas eu vou responder também nas próximas. Resolver esse problema. Porque houve a queda, mas não abandonou. Deus abandonou. Aí você vê na história de Caim e Abel, você vê na história como Deus se manifestou na Torre de Babel. Não é você vai vendo a história da Caim, Deus abandonou a humanidade. Sim, mas a humanidade ela tem um vazio dentro dela que tem que ser preenchido de alguma forma. Não, já foi criado isso. Já foi criado. Já fez o vazio? Preenche com Deus. Tem um lugar, ali que é um lugar. Por isso que eu falo, quando tem uma separação, daí por diante as pessoas se sentem mais isso. Então Deus sai dali, ele quer encher com qualquer coisa. Né? Mas o culto é para aplacar a ira de um Deus. Né? Então, toda ação que acontecia ao redor daquela tribo, daquele povo, era atribuído a um Deus. Tudo que acontecesse era atribuído a um Deus. Então, um Deus ligado a isso aí. Né? As batalhas eram a batalha dos deuses. Era a batalha dos deuses. Nós temos um negócio muito típico aqui, vocês sabem entender, inclusive em Israel. Naquele episódio dos filhos de Eli, o Fini e Finés, quem se lembra dessa passagem? Lá no final do juízo, no período de Samuel. Que os filhos de Eli eram, a Bíblia fala que eram filhos de Belial.
eles tinham relações com as meninas lá dentro do tabernáculo, no espaço do tabernáculo. E Deus te disse: vou matar os seus filhos, vou matar os seus filhos. Porque você sabe das coisas, você não faz nada. Né? E aí Deus tem aquela intervenção com Samuel, Deus fala com Samuel, e ele sabe que Deus falou com Samuel, e vai perguntar para Samuel: o que Deus falou? Samuel quer desconversar: não, fala tudo, não me cubra. Aí o Senhor fala: um dia só vai matar os seus 2 filhos. Vamos terminar assim, não sei. Aí, o que acontece? Eles vão lutar contra os filisteus, e no primeiro momento os filisteus vencem o primeiro round da batalha. Aí os comandantes de Israel vão até o lugar em Siló e falam assim: vamos levar a arca. E para levar a arca tem que levar os sacerdotes. Quem foi? Ofni e Finéias. Porque o Deus das Filistias, que era Dagon, os filisteus, é mais forte. Foi mais forte nesse momento. Então vamos buscar a presença de Javé, do Eterno. E aí vai ser um confronto. Um Deus incordial de cara. Quando a arca chega no arraial de Israel, Israel começa a dar gritos. Deus chegou no nosso arraial. E os filisteus começaram a tremer. Lê a passagem para tu ver. Começaram a tremer. Que será de nós, o Deus que tirou do Egito, Deus que passou o mar vermelho, Deus que fez passar a pé seco no Jordão, chegou entre eles: ai de nós, filisteus. E aí, cara, surge uma profecia no meio dos filisteus: esforçai os filisteus, para que vocês não sirvam os hebreus como os seus pais serviram. Deus mudou de aí acontece, na batalha, mataram o Ofni, mataram o Finéias, roubaram a arca, mandaram a arca embora. E aí quando chega a notícia, o Eli fala assim: o Eli não está nem com os filhos dele, a arca. E a arca, levaram a arca, ele cai para trás, quebra o pescoço, morre. Deve ter era muito gordo, morreu. E aí, a mulher de Finéias, de Ofni, estava grávida. E quando ela soube que o marido tinha morrido, ela entrou em trabalho de parto. E as parteiras ali: calma, é um homem que está nascendo, está vindo um homem aqui. E ela falava assim: Icaó. Quer dizer, foi-se a glória de Israel. Os filisteus pegam a arca e levam, colocam no templo de Dagon. Por que eles levam? A arca do Deus derrotado é colocada no templo aos pés do Deus vitorioso. É uma batalha de deuses. Era tudo atribuído a Deus. Só que chegou no outro dia cedinho, o Dagon estava caindo. Aí levantaram o Dagon, ficaram preocupados. No outro dia, estava caído de novo, estava sem perna, sem braço, sem nada. Senão vão tirar ele daqui. Quem poderá fazer? Deu uma roda no povo, rato, no povo, peixes, praga, tudo quanto é lado. Vamos ver se é um Deus deles mesmo, que a gente está fazendo isso. Vamos pôr, vamos fazer um carro novo, bois que nunca foram ainda. Vamos colocar ouro, vamos colocar a arca dele, vamos soltar. Se os bois forem para o lado de Israel, vamos saber que o Deus dele. Deus, como é que sente? Uma porção de ouro para referirmos a cada príncipe da Filistia. Era uma batalha de Deus. Então, tudo era atribuído a Deus. Então, se tu olha para os pagãos e pensa, se tudo é atribuído a esse Deus, então nós temos que fazer com ele, cultuar. Os filisteus cultuando certinho Dagon. E os israelitas, tudo errado. Como é que vai vencer uma batalha? Está cultuando errado. Começa aí, né, nossa dor de cabeça.